Irmãos e irmãs, irmãos em Cristo Jesus, vamos a mais uma liturgia da palavra. Na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou transmitir aqui a liturgia referente ao dia 11 de setembro de 2022. 11 de setembro de 2022, domingo, 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a 4ª semana do Saltério. Você diariamente vai encontrar a liturgia nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no YouTube Paulo Roberto Maciel ou facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, as preces do seu servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiástico 36, versículo 18. Agora a oração do dia. Rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazeis que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 7 ao 11, do 13 ao 14. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura, deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 51, versículos do 3º ao 4º, 12 ao 13, 17, 19, refrão Lucas 15, versículo 18. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Repitamos: vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Vou agora levantar-me, volto à casa de meu Pai. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. A minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Repitamos: vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo, apóstolo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 12 ao 17.
caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, segura e digna de ser acolhida por todos, é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno trecho de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. A palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 32. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Entretanto, ele partiu e voltou para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai,
pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Olhe, colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, que texto interessantíssimo, né? Agora vamos saber um pouquinho das leituras, começando pelo Êxodo, primeira leitura, aqui da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vamos ver o que o Êxodo nos diz sobre capítulo 32. Olha, gente, é um capítulo em que Moisés intercede pelo povo. 32, capítulo 7. Olha, diante da infidelidade do povo, Deus, né? Na época, Jesus não tinha sido humanado ainda. Diante da infidelidade do povo, Deus quer abandonar o seu projeto e escolher outro povo. Moisés, porém, chama a atenção de Deus, mostrando que ele está comprometido com o povo por causa de sua promessa aos antepassados. O projeto de libertação não pode ser elitista. Há de contar com as fraquezas e ambiguidades do povo. Olha, Moisés tinha um relacionamento próximo com Deus. É um escolhido de Deus, né? Por isso, eles conversavam. Coisa importante, né? Deve ser maravilhoso você poder falar com Deus de forma extraordinária, né? Porque às vezes a gente sabe que Deus nos ouve, mas não é de uma forma extraordinária que a gente consegue conversar com Deus, né? Como Moisés, né? E outros profetas, patriarcas. Vamos ver agora a carta de a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 12 ao 17. Está aqui. Em meio à confusão de ideias e interpretações, é importante voltar sempre ao sentido profundo e primeiro do Evangelho. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar, mas para salvar os homens. A salvação, portanto, é ato de graça e se confirma como graça abundante porque é oferecida gratuitamente aos pecadores, isto é, todos aqueles que jamais poderiam merecê-la. O apóstolo Paulo é exemplo vivo do Evangelho da graça. O povo de Deus não é formado por pessoas que nunca erraram, mas por pecadores que se convertem e são salvos por sua graça. Olha que bonito, né? Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho é grande, né? São parábolas que Jesus conta
E vamos saber, resumidamente, o que os livros nos informam sobre essas parábolas, o que os estudiosos nos falam, né? Vamos lá, Lucas 15, versículos do 1 ao 32. Aqui diz o seguinte. Vamos lá. Comer em companhia de alguém favorece a unidade. Ao comer com os pecadores, Jesus bate de frente com os fariseus, que dividiam a sociedade em duas categorias: bons, os observantes da lei, como eles, e maus, o povo simples, que eles desprezavam. Jesus quer uma humanidade sem divisões, com 100 ovelhas e 10 moedas indicam unidade. Não se pode dividir o mundo em sagrado, os bons, e profano, os maus. Para Deus, todas as pessoas são importantes. A parábola do Pai misericordioso bem o confirma. Trata-se do Pai sábio e generoso, disposto a acolher de volta o filho arrependido, que um dia se afastou da casa e se deu mal na vida. É a imagem do Pai celeste, que cheio de zelo busca os filhos e filhas que dele se afastam. É a imagem de Jesus, que veio procurar e salvar o que estava perdido, conforme Lucas 19, versículo 10. Agora, de Antônio Carlos Santini, temos também uma reflexão sobre o Evangelho. santini@novaalianca.com.br é o e-mail. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. As Três Misericórdias, liturgia comentada do Santini. Lucas 15, versículos do 1 ao 32. Este evangelho nos apresenta as 3 parábolas que Jesus pronunciou para nos falar da misericórdia, ou melhor, do estranho amor de Deus por nós. O pastor incansável que sai a campo em busca da ovelha tresmalhada. A diligente mulher do povo que varre a casa à procura da moedinha perdida. Enfim, o velho pai que simplesmente espera o regresso do filho fujão. 3 diferentes maneiras de ser misericordioso: sair a campo, varrer a casa e esperar. A primeira é a mais fácil, pois até nos empresta um nimbo de heroísmo. Vai o pastor por brenhas e vales, busca incansavelmente até encontrar a sua ovelha. Ferida, emaranhada na moita do arranha-gato, berne no focinho, sim, mas é minha ovelha, e se alegra ao recuperá-la. A segunda é mais trivial, uma empreitada caseira. Quantas vezes quem mais precisa de nossa misericórdia está bem ao lado, debaixo do mesmo teto? O casebre é pequeno, a lamparina de azeite mal o ilumina, a vassoura de folhas de tamareira permite reencontrar a moeda escapada do véu de moedas que ainda recorda a sua dona a remota cerimônia do casamento. Moedinha pequena, de parco valor, azinhavrada, talvez, mas sua moeda. Não admira que as vizinhas cheguem a zombar da alegria da sua dona. A terceira é realmente a mais dura de viver. Um filho não é uma ovelha, não é moeda de metal. Tem arbítrio, vontade própria. Só resta ao velho pai esperar. Uma esperança sem garantias, mantida a pulsar no coração, mesmo contra toda a evidência. Voltará o filho algum dia? Não há certezas, mas o amor não vive de certezas. O amor é capaz de fazer apostas e esperar. De volta à casa do pai, o filho que pecou avalia que não é mais possível recuperar a estatura filial. Não mereço ser tratado como filho, trata-me como um dos empregados. Mal sabe ele que o pai continua pai, e enquanto eu for pai, você continua a ser meu filho. É da natureza de Deus ser um pai, nada que possamos fazer apagará sua imagem
paterna. Daí o beijo, a roupa nova, os sapatos, o anel. Sair a campo, varrer a casa, esperar. Todos os dias nós temos oportunidades de amar e de exercer a misericórdia. Alguém ainda perdido em seus descaminhos, e a qualquer momento poderá apresentar-se à nossa frente. Quando isso acontecer, como reagiremos? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia. Salmo 25, versículo 10. Vamos agora ao santo do dia. Só quero dizer que aqui nos meus endereços eletrônicos vocês podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão postados. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Agora, eu digo a fonte para saberem que eu retirei daquele local. Eu fiz a pesquisa e retirei os textos dos santos, no caso hoje é só um santo, o site da rede de televisão, da televisão Rede Século 21.com.br, rs21.com.br. É a TV Rede Século 21. São João Gabriel Perboar. João Gabriel Perboar nasceu em 5 de janeiro de 1802 em Montgestar, na diocese de Cahors, França, numa família de agricultores numerosa e profundamente cristã. Foi o primeiro dos 8 filhos do casal, sendo educado para seguir a profissão do pai, mas o menino era muito piedoso, demonstrando desde a infância sua vocação religiosa. Assim, aos 14 anos, junto com 2 de seus irmãos, Luís e Tiago, decidiu seguir o exemplo do seu tio Jacques Perboar, que era sacerdote. Ingressou na congregação da missão fundada por São Vicente de Paulo, para tornar-se padre vicentino ou lazarista, como também são chamados os sacerdotes desta ordem. Depois também, 2 de suas irmãs ingressaram na congregação das Filhas da Caridade. Uma outra irmã, logo após entrar para as Carmelitas, adoeceu e morreu. João Gabriel recebeu a ordenação sacerdotal em 1826. Ficou alguns anos em Paris como professor e diretor nos seminários vicentinos, porém, seu desejo era ser um missionário na China, onde os vicentinos atuavam. Em 1832, seu irmão Padre Luís foi designado para lá, mas ele morreu em pleno mar antes de chegar às missões na China. Foi assim que João Gabriel pediu para substituí-lo. Foi atendido e 3 anos depois, em 1835, estava em Macau, deixando assim registrado: eis-me aqui, bendito o Senhor que me guiou e trouxe. Na missão, aprendeu a disfarçar-se de chinês, porque a presença de estrangeiros era proibida por lei. Estudou o idioma e os costumes, e seguiu para ser missionário nas dioceses Honan e Oupé. Entretanto, foi denunciado e preso na perseguição de 1839. Permaneceu 1 ano no cativeiro, sofrendo torturas cruéis, até ser amarrado a uma cruz e estrangulado no dia 11 de setembro de 1840. Beatificado em 1889, João Gabriel Perboar foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 1996. Festejado no dia de sua morte, tornou-se o primeiro missionário da China a ser declarado santo pela Igreja. São João Gabriel Perboar, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e que nós queremos é o céu. Maranatá ou Maranata significa vem, Senhor, o Senhor vem. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Vai ser o período em que
haverá o julgamento da humanidade por Jesus. Ele virá com seus anjos para esta cena mística, numa dimensão mística. Não haverá mais este tempo como conhecemos, o espaço como conhecemos. Será transcendental. Já pensou Jesus voltando com seus anjos, julgando vivos e mortos? Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. A nossa chance de ganharmos o novo Éden, o paraíso, de estar face a face com Deus, é nos arrependendo nessa passagem efêmera por aqui, nesse mundo perecível, onde somos vermes, somos indignos servos, somos pó. No dia que morrermos, em pouco tempo, nosso corpo no caixão, enterrado, virará vermes e depois pó. Então, temos que reconhecer que somos pecadores e que essa vida não é a nossa vida. Esse mundo não é o nosso mundo. Nosso mundo é o próximo. Para isso nos reconciliamos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Pecados do passado, presente e futuro. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Senhor Jesus, perdão, e me dê a vida eterna.